Irmãos, abram suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura de todo o capítulo 3, são poucos versos. Os irmãos, após encontrarem, podem permanecer assentados e acompanhem de maneira atenciosa o que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 3. Diz o texto bíblico: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupa de peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de o lançar fora o homem, Deus o colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida
Palavra do Senhor. Meus irmãos, talvez essa seja uma das histórias bíblicas mais populares entre aqueles que não são leitores da Bíblia. Todas as civilizações que têm acesso à literatura, todas as civilizações que têm acesso à rede mundial de computadores, me refiro à internet, todas as pessoas que estão ao acesso da televisão, do rádio ou a qualquer outro veículo de comunicação, conhecem essa história. Já ouviram a reprodução desse grande drama de que num determinado momento da história da humanidade, os representantes federais, a saber, Adão e Eva, pecaram contra o Criador de todas as coisas. Não apenas os adultos, não apenas jovens, não apenas adolescentes, até crianças reproduzem essa história. Mas talvez as pessoas ouçam essa história e talvez ainda não compreenderam o que está por trás dessa história. Talvez as pessoas ainda não entenderam qual é o drama que é compartilhado por Moisés nesse Gênese da criação. Deus aqui não está falando apenas de maldição. Moisés não retrata aqui apenas sobre o início do pecado no mundo. Moisés ele não está falando apenas da rebelião que o ser humano criou com o seu próprio Deus e Senhor. Mas Moisés ele relata o momento em que o homem decretou a sua própria independência em relação a Deus. O dia de hoje é um dia muito especial no nosso calendário cívico. Hoje é o dia da independência. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o período em que a proclamação da independência foi feita, precisamos nos lembrar o impacto da independência para o nosso país naqueles dias. E quando nós olhamos para a população brasileira naquele momento, era uma população constituída por nativos subjugados, por mestiços totalmente dependentes aos seus donos europeus. Era uma população também miscigenada de muitos africanos que foram trazidos contra a sua própria vontade, arrastados para a nossa região. Pessoas que desconheciam aquilo que hoje livremente nós chamamos de liberdade. E os anais da história e os livros que nós apreciamos, no momento em que estávamos no ensino fundamental e médio, principalmente nós mais antigos, no nosso antigo ginásio, a história nos conta que no dia 7 de setembro do ano de 1822, ali na beira do riacho de Ipiranga, Dom Pedro I, juntamente com seu contingente militar, ele levantou a sua voz e proclamou aquela célebre frase. Exatamente isso, Marcelo. Marcelo fez muito bem o seu dever de história. E Marcelo já declarou ali. Qual foi a declaração, Marcelo? Independência ou morte. Era tudo ou nada. Era esse o contexto do Brasil. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender, não importa se é o Brasil, não importa se eram os países lá no continente africano, que todos eles lutaram pela sua independência, não importa se foi a luta estadunidense lá no continente, no norte da América, muitos países lutaram pela sua independência. Mas antes de tudo isso, há milhares de anos atrás, o homem lutou contra Deus para ter a sua própria independência diante do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa história, essa palavra que Dom Pedro bradou, ela é linda demais. E quando nós, inclusive, olhamos, meus irmãos, para o hino nacional, o hino ele retrata exatamente tal declaração. Um hino que cantamos nas escolas, nas igrejas. O pastor Rui até dizia, enquanto nos reunimos ali em oração, que no culto do domingo da independência deveríamos cantar o hino nacional, e deveríamos sim fazer isso. Deveríamos entrar com a bandeira, deveríamos com orgulho nos lembrarmos dessa data.
Mas quando nós olhamos para a história da narrativa bíblica, a declaração de independência do homem em relação a Deus, essa não é uma história bonita. Essa não foi uma história da qual nós nos devemos nos orgulhar, meus irmãos. E é exatamente essa história que o livro do Gênesis relata quando Deus ele cria o homem. E precisamos lembrar quem era o homem. Deus ele criou um ser perfeito. A Bíblia diz, meus irmãos, que Adão era um varão perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito em todas as suas faculdades, perfeito em todas as suas escolhas. Diferente de nós que já nascemos corrompidos pelo pecado, que já nascemos com inclinação para o mal, Adão não. Adão ele era perfeito em sua plenitude. Adão foi dado a ele exatamente toda a liberdade que nós não tínhamos no nosso nascimento, na concepção teológica e nem no nosso nascimento, olhando para aqueles que viveram antes de nós no Brasil Império, na sua situação do seu período histórico, por não terem independência em relação a Portugal. Adão não. Adão ele tinha liberdade para pensar. Adão ele tinha liberdade para decidir entre o bem e o mal. Deus ele poderia ter criado Adão e também Eva totalmente diferente. Deus ele poderia ter criado o homem como sua marionete. Deus poderia ter programado o homem para fazer tão somente tudo aquilo que ele ordenasse. Mas o homem não foi criado assim. No entanto, meus irmãos, se os homens fossem criados apenas para obedecer cabalmente tudo aquilo que Deus ordenara, não haveria formulação, desenvolvimento do caráter humano. E exatamente por esse motivo que Deus deu a liberdade a Adão de poder pensar, de poder questionar, de poder tomar uma decisão entre o bem e o mal. E exatamente por esse motivo, quando nós olhamos a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, o que a pergunta diz? Qual é a finalidade principal do homem? E às vezes nós achamos que essa pergunta se aplica a nós, não é a nós, porque nós já fomos corrompidos pelo pecado. Mas essa pergunta se aplica a Adão, aquele homem perfeito, aquele homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse homem que foi criado por Deus, com a liberdade de pensar, de agir, de questionar, esse homem que tinha o poder de decisão, de fazer o que ele quisesse da sua vida. O nosso símbolo de fé de Westminster diz que Adão ele foi criado por Deus, mesmo podendo pensar, com uma única finalidade: glorificar a Deus e gozar nele para todo sempre. Significa que Adão, naquele momento, ele tinha liberdade de adorar a Deus ou não adorar a Deus. Adão, naquele momento, ele tinha a faculdade de se entregar na presença de Deus, de se deleitar na presença dele, de a presença de Deus ser tudo aquilo que era suficiente para a sua existência. E a relação de Adão, Eva e o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, lá no Éden, era uma relação perfeita. Não havia interrupção naquela relação totalmente harmoniosa. Mas o relato do Gênesis nos diz que nessa comunicação que era bela, perfeita e agradável, surgiu um novo interlocutor, e esse foi a serpente. E a serpente, naquele momento, conforme nós lemos aqui no texto, faz uma pergunta sorrateira, capciosa, provocadora, indecente, dizendo o seguinte: o que o Criador disse a vocês? Vocês podem então fazer todas as coisas? E a resposta das criaturas foi: podemos fazer tudo. Só tem uma coisa que nós não podemos fazer. Há uma árvore, há um fruto. Esse fruto nós não podemos comer. E a serpente, a mais astuta de todos os animais, disse o texto, ela continuou no seu diálogo dizendo: mas por quê? Ele sugeriu alguma coisa dizendo que
se vocês comessem, vocês iriam morrer? Ah, não é isso. É que certamente, se vocês comerem, os vossos olhos vão se abrir e vocês conhecerão todas as coisas como Ele conhece. Vocês serão como Ele é. Naquele momento, esse interlocutor gerou no coração daqueles homens o desejo de ser igual a Deus. Não foi apenas a desobediência, mas foi um ato de independência. E esse ato se repete todos os dias na vida de homens e mulheres. Homens e mulheres que declaram independência de Deus todos os dias. Quando declaram, eu não preciso de Deus. Eu não preciso desse Jesus que você prega para mim. Eu sou um bom homem. Eu sou o melhor funcionário no meu trabalho. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom pai. Eu sou uma boa mulher. Eu sou uma boa mãe. E não adianta qualquer pessoa no mundo ser bons homens, boas mulheres, bons pais, boas mães, melhores cidadãos na sociedade sem Cristo, porque certamente estará faltando alguma coisa a eles. Porque nenhuma justiça produzida por nós, meus irmãos, é suficiente para agradar e satisfazer o coração de Deus. Os nossos representantes federais, Adão e Eva, não resistiram à proposta de Satanás. Foram submetidos àquela dura prova. Foram tentados e, mais do que tentados, pecaram contra o Senhor. E eu volto a dizer, quiseram ser iguais a Deus. Quiseram desfrutar do conhecimento de Deus. Quantos homens e mulheres andam assim em nossos dias? Quantas lideranças e igrejas evangélicas? Quantos líderes religiosos determinando, declarando, profetizando, usurpando do trono e do lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Estão declarando independência de Deus. Mas fazendo mais uma vez a alusão ao 7 de setembro e parafraseando Dom Pedro I, ele poderia declarar independência ou morte. Mas na nossa relação com Deus, independência de Deus é a morte. E isso fica muito claro nesse texto, meus irmãos, porque a desobediência dos nossos pais, a desobediência de Adão e Eva no jardim, fez com que eles caíssem desse padrão de santidade, fez que eles caíssem desse padrão de graça, de comunhão com Deus, para um status e um estado de pecado e miséria. E não somente um estado de pecado e miséria para eles, mas um estado de pecado e miséria que acarretou o pecado original para toda a criação. E o pecado, meus irmãos, deles não afetou apenas as criaturas, quero dizer, homens e animais, mas afetou toda a criação. É por isso que hoje nós observamos as discussões ambientais. Por isso que enxergamos as lideranças mundiais se reunindo para preservar a Amazônia, para discutirem o derretimento glacial no Ártico, na Antártida, para discutirem sobre o Tratado de Quioto, sobre a redução da emissão de carbono, para discutirem o buraco de ozônio, porque toda a criação está em colapso, clamando pela redenção que está em Cristo. Por isso que a todo momento, quando nós falamos aqui, meus irmãos, de novo céu e nova terra, precisamos olhar para o Gênesis. Não tem nada a ver com ruas de ouro, não tem nada a ver com mansões celestiais. Em primeiro aspecto tem a ver sim com ressurreição. Iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas esse novo céu e nova terra se aplica a uma recriação de todas as coisas. Porque Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, Ele voltará com poder e glória no dia determinado por Ele, o dia do Senhor. E toda a terra será restaurada. É essa a promessa. Porque por causa dos nossos representantes,
a morte tocou nesse solo, aos homens, aos animais, à vegetação, a toda a terra. E aplicando para nós homens, por isso que o salmista declarava que em pecado a sua mãe o concebeu, porque a partir de Adão e Eva, todos os nascidos nele, quando a gente fala nascidos em Adão e Eva, quando a gente fala de transmissão do pecado original, nós estamos falando de todos aqueles que nascem biologicamente, já nascem em pecado. E alguns questionam isso, mas pastor, eu não pequei, pastor, eu não estava lá, mas isso é uma injustiça. Precisamos entender que Adão e Eva eram os nossos representantes originais, representantes federais. Eles eram o protótipo de toda a criação. O pecado deles é o nosso pecado. Por isso, precisamos entender a teologia do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele vai dizer que por um homem entrou o pecado, mas por um homem o pecado foi retirado do mundo. Por isso que Paulo ele olha para Cristo e ele vai chamar Cristo de segundo Adão, exatamente porque Cristo é aquele que tem o poder para retirar o pecado do mundo. Mas ainda há muitos homens e mulheres que ainda vivem essa rebelião. Ainda há muitos homens e mulheres que continuam mortos em seus delitos e pecados, porque continuam andando de maneira independente, continuam acreditando em seu ser que não precisam de Deus para a sua salvação, que eles podem ser salvos pelos seus méritos, que podem ser salvos pelas suas obras, que podem ser salvos pela filantropia. Eu ajudo o próximo. Eu mandei dinheiro lá para a Cruz Vermelha. Eu fui voluntário na África. O único capaz de nos redimir diante de Jesus Cristo, o único capaz de nos libertar da escravidão do pecado, foi aquele que foi enviado pelo próprio Pai, aquele que tem o poder para tirar o pecado do mundo, e você sabe quem é? Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. E assim como Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, Jesus Cristo, ele proclamou na cruz a nossa dependência nele, pelo sangue dele que foi derramado sobre cada um de nós. Não é você que é dono da sua história, não sou eu que sou o dono da minha vida, é Cristo que reina sobre nós. Por isso que ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele é Salvador e Senhor. E isso está relacionado ao Gênesis da criação, isso está relacionado ao pecado que entrou no mundo. Mas nós cantamos aqui com a equipe de cânticos que Cristo é o libertador, meus irmãos. E a Bíblia nos diz isso. Essa é uma verdade bíblica. Cristo é o nosso libertador, Cristo é o nosso rochedo, Cristo é o nosso lugar forte. Mas eu preciso dizer uma coisa a você. Ainda há muitos crentes, ainda há muitas pessoas que frequentam casa de oração, que leem a Bíblia. Mesmo assim, há pessoas que continuam presas em pecados. Ainda há pessoas que estão impossibilitadas de se libertarem em algumas áreas da sua vida. Mas, meus irmãos, à luz desse texto, esse texto nos convida nessa noite, que eu e vocês, em Cristo, nós podemos ser libertos de qualquer área que tenha nos escravizado. E talvez você esteja pensando, mas pastor, como isso? Eu sou um servo do Senhor, eu já fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, batizado no Espírito Santo do Senhor. Sim, meus irmãos, mas em alguns momentos, por causa do pecado que ainda habita em nós, e por causa da nossa dificuldade de obedecer ao Senhor, mesmo um pecado que gera tristeza em nossos corações, em alguns momentos nós ainda temos dificuldade de lidar com algumas áreas do nosso ser, ainda temos dificuldade de lidar com alguns dilemas da nossa vida, e exatamente é essa área que você ainda tem colocado independência em relação a Deus. É nessa área que você ainda tem declarado ao Senhor, não, Jesus, não entra aqui não, deixa que eu resolvo isso aqui. Não, você não é dono da sua vida,
entrega toda a sua vida a Cristo, porque a Bíblia diz que não é o homem, não é a igreja, não é a denominação evangélica, somente o Senhor Jesus Cristo tem o poder para curar, para salvar, para libertar. E as áreas da qual nós não temos o poder para agir, para tocar, para nos livrar, é exatamente esse momento que nós recorremos a Deus para pedir o socorro a Ele. E queridos irmãos, essa palavra no Gênesis capítulo 3, ela é tão impactante, porque ela revela o momento em que o pecado ele entra no mundo. Mas nesse mesmo texto, o texto nos revela que o homem não foi entregue ao seu próprio infortúnio, porque é revelado também nesse texto que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o texto já no palco da queda aponta para a esperança que viria através de Cristo. Cristo é a nossa esperança. Não seja independente de Deus, porque a independência de Deus para nós é a morte. Mas que todos nós sejamos dependentes de Deus, porque a palavra do Senhor ela nos garante isso em João 8, 32 ao 36, e conhecereis a verdade vos libertará. E o texto nos diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu rapidamente contar uma história para vocês envolvendo esse texto. Há 10 anos atrás, dia 6 de setembro, eu entrava no Hospital Albert Schweitzer. E numa tarde, aproximadamente às 13h30, eu entrava num leito de UTI. E uma pessoa hospitalizada após 60 dias, presa no antro do pecado, escravizada e servindo a muitos deuses que não é o nosso único e verdadeiro Deus. E aquela pessoa doente no físico e doente na alma. Aquela pessoa moribunda e desejosa por Deus. Carecia da libertação do seu flagelo na sua alma. E eu li para ela esse texto, Gênesis capítulo 3. E essa pessoa ouviu atentamente o que dizia esse texto. E essa mesma mensagem eu havia pregado há 10 anos atrás, na escola bíblica dominical. Saí da igreja e fui para o hospital. E após essa pessoa ouvir a mensagem, eu, guiado pelo Espírito Santo, fiz o desafio, o convite da graça, porque nós não temos condições de fazer apelo. Quem faz a obra transformadora é o Espírito Santo. E eu desafiei aquela pessoa a, naquele momento, a entregar a sua vida a Cristo. Convidei aquela pessoa a refletir sobre toda a sua vida, a uma vida entregue a outros deuses, aos orixás. E aquela pessoa fez uma reflexão da sua vida. Essa pessoa fez uma reflexão que as suas escolhas não eram boas escolhas. E naquele momento, de maneira consciente e guiada pelo Espírito Santo, ela tomou a decisão de deixar de ser independente de Deus para ser totalmente dependente de Jesus Cristo. E naquele momento, num leito de UTI, eu não tinha água nas mãos, mas aquela pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela pessoa foi acrescida no rol de membros da Igreja Invisível, daqueles que já morreram com Cristo no passado, daqueles que, como nós, estamos na presença de Cristo, e naqueles que, num futuro, até quando Jesus voltar, serão acrescidos no rol de membros da igreja dele até que ele venha. Isso era o dia 6 de setembro. E num dia como hoje, dia 7 de setembro, eu recebo a ligação do hospital dizendo que essa pessoa havia sido recolhida para a glória do Senhor. Para quem já conhece essa história, essa pessoa era minha mãe. Deus, ele tem o poder para curar e salvar. Jesus Cristo, ele salva. Jesus Cristo, ele liberta. Mas é necessário, meus irmãos, que nós retiremos do nosso coração os nossos ídolos. É necessário que retiremos do nosso coração aquilo que proclama
a nossa dependência de nós mesmos e a nossa independência em relação a Deus. Não podemos ser independentes de Deus, porque qualquer liberdade sem Cristo é uma falsa liberdade. Pense sobre isso. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra, Senhor Deus, é digna de aceitação, a Tua palavra é fiel, Senhor Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação na justiça. A Tua palavra, Senhor Deus, ela tem sido usada há milhares de anos, ó Deus, porque o Senhor nos a revelou. Essa palavra ela não tem variação. Essa palavra ela não muda. Essa palavra ela não tem interpretação humana, porque o Senhor mesmo, ó Deus, já deu a interpretação do Senhor por intermédio daquilo que o Senhor mesmo desejou revelar a nós, homens. E esta palavra diz, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o único que tem o poder para salvar o homem dos seus pecados. Nós cremos nesta palavra, Pai. Nós cremos, ó Deus, que cada um de nós que aqui entramos, não entramos, ó Deus, porque quisemos. Nós não tivemos essa escolha, Adão teve. A ele foi dado a faculdade de escolha. A ele foi dado, ó Deus, o direito de pensar e escolher aquilo que é perfeitamente bom. A nós não, ó Pai. Nós já nascemos, ó Deus, inclinados aos nossos delitos e pecados, e as nossas escolhas sempre foram ruins, ó Deus. Mas aprove o Senhor que olhou para nós com olhar de misericórdia, e o Senhor, através da sua graça, escolheu nos amar, pessoas desqualificadas, pecadoras, que foram salvas mediante a tua graça, e até mesmo a fé, ó Deus, que não é oriunda de nós, vem do Senhor. O Senhor encheu os nossos corações de fé, para que no momento em que a tua palavra fosse pregada a nós, ela pudesse fazer sentido, ó Pai, e pudéssemos, pela fé, respondermos em obediência, Pai querido, ao chamado do Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Mas, Pai, ainda pecamos contra Ti. Ainda vivemos, ó Deus, em muitos momentos, ó Pai, uma caminhada em desobediência. E ainda, Pai querido, que não pecamos de maneira deleitosa, não há alegria em nossos corações. Mas, Pai querido, reconhecemos as nossas falhas diante do Senhor. Mas aqui, Senhor Deus, declaramos a Ti que nós não queremos, ó Pai, sermos independentes da Tua vontade, independentes do Senhor, ó Pai. Mas queremos ser totalmente submissos à ação do Teu Santo Espírito. E queremos, ó Pai, ser totalmente dependentes da Tua vontade santa. Pai querido, nos visita nesta hora, a começar por esse servo que vos fala, Pai querido. Tu conheces o meu coração, ó Pai. Pai querido, liberta as áreas da minha vida que precisam ser libertas pelo Senhor. Visita os teus filhos nesta hora que oram a Ti, Senhor Deus, clamando a visita do Senhor, ó Deus, nos lugares mais ocultos, ó Pai, dos seus corações, nos lugares escuros e sombrios, ó Pai, que a nossa mente não quer visitar, mas que o Senhor visita com a luz libertadora, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que possamos andar alegres, para que possamos, ó Deus, retirar a tristeza que o pecado coloca sobre nós, ó Pai, para que possamos viver desfrutando de tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós andarmos. Sê com os Teus filhos, ó Pai, sê com todos nós. Ajude-nos, ó Pai, para que no Senhor, ó Deus, experimentemos com seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós, enquanto estejamos ainda caminhando sobre essa terra, Senhor Deus, dura, a qual pisamos. Ajude-nos, ó Pai. Tem misericórdia da Tua igreja. Ouça as nossas orações. Venha ao nosso encontro, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai. Não a nós, ó Deus,
mas para que o teu nome seja glorificado em nós, através de nós e apesar de nós. Em nome de Cristo, ó Pai, mais uma vez assim nós oramos a Ti, e no Senhor assim dizemos, amém, ó Deus. Queridos